Eu não poderia deixar de gravar esse vídeo e trazer para todos vocês. Nós estamos diante de uma grande janela de oportunidade quando se fala de investimento atrelado à renda fixa. E falar de investimento com ótimas rentabilidades de renda fixa, o Brasil está disparado como um dos melhores países que tem-se uma boa rentabilidade em renda fixa. É notório saber que a nossa população, devido ao sistema cultural e educacional, é apaixonado nesses tipos de investimento, que é a renda fixa. O brasileiro adora deixar ali o seu dinheiro na renda fixa do nosso país. Então, por motivos como esse e também para vocês que estão chegando agora, que quer conhecer de maneira mais aprofundada essa grande oportunidade que é o IPCA, que às vezes você vê as pessoas falando, mas você não entende de maneira objetiva o quão é importante essa oportunidade que nós estamos tendo agora. Fique até o final desse vídeo, né? Vamos dar uma desmiuçada sobre essa grande janela de oportunidade de investimento que o IPCA nos traz e também os alertas, as ressalvas, pontos específicos que eu quero compartilhar com vocês para que vocês todos possam fazer uma reflexão e se de fato faz sentido ou não você ter esse investimento no seu portfólio, e se você não é investidor, você possa ver se é importante você dar os seus primeiros passos nessa jornada como investidor, tendo o seu primeiro investimento, que é o IPCA+. O IPCA+, ele está pagando mais de 6%. Nunca na história recente do nosso país pagou-se uma rentabilidade tão alta assim. Com base em tudo isso, eu quero levar vocês a entender e também fazer reflexão sobre esse título de investimento que é do nosso Tesouro Nacional, um dos títulos mais seguros do nosso país. Então, antes de mais nada, para quem não me conhece, eu me chamo Romero Faria, criador e idealizador do canal Economista Raiz, e este canal tem o objetivo de pegar qualquer pessoa pela mão, independente da posição social dela, da formação acadêmica e da idade que ela se encontra, ela sim vai aprender a investir o seu dinheiro. E se ela é investidor, ela vai melhorar como investidor. Antes de eu mostrar para vocês aqui no meu computador e compartilhar alguns pontos específicos que você precisa entender da grandeza desse investimento que é o IPCA, eu quero aqui fazer as ressalvas importantes e trazer 3 pontos cruciais para que você aprenda o que esses 3 pontos impacta diretamente tudo o que se envolve na nossa economia local, ok? Então já quero convidar para você que é os nossos inscritos, já deixar aquele like na confiança, porque você sabe que esse vídeo vai ser bom, vai te agregar muito valor, como os demais vídeos vêm agregando. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para que os próximos vídeos você já receba de bate-pronto. E eu quero também que você deixe aqui no comentário se você já é investidor do IPCA, se você tem IPCA no seu portfólio de investimento, na sua carteira, como que você está achando desse investimento, qual que é o vencimento do IPCA que você tem na sua carteira, se é o 35, se é o 45, se é o 29, deixe aqui nos comentários, eu faço questão de ler todos os comentários, se de alguma forma tiver qualquer dúvida, eu responder você, ok? Antes de nós adentrarmos e compartilhar tudo que eu quero falar para vocês, você precisa entender o que é o IPCA, se você ainda não tem conhecimento. O IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Para que você possa entender a grandeza dessa oportunidade, se de fato é sim uma oportunidade para você no momento atual, de acordo com o seu perfil ou não, você precisa saber o que é o IPCA se você ainda não sabe. É um índice de inflação mais importante e tradicional do nosso país. Esse indicador tem uma responsabilidade muito importante na nossa economia. Ele foi criado em 1979 com uma existência única e simples: medir os produtos e serviços do varejo
consumido pelas famílias. Então ele pega vários setores de consumos e produtos que o varejo disponibiliza para as famílias consumir, seja no vestuário, na alimentação, transporte, escolas, enfim. Ele mede todos esses consumos dos produtos e serviços do nosso país. E quem é responsável por pegar todos esses registros, essas anotações nos estados e nas cidades é o IBGE. Posso falar muito sobre o IBGE em um outro vídeo. Então, pois bem, você entendeu o que é o IPCA, a importância dele, quando ele foi criado e qual que é o seu objetivo principal. Então, por que que essa taxa está tão alta comparado a uma janela temporal da história do nosso país recente? Não vem acontecendo. 3 pontos que eu quero trazer para você, o que vem impactando demais essa alta da nossa taxa, não só no nosso país, está acontecendo também em outros países. E dentro desses 3 pontos, acredito ser 3 pontos muito relevantes, você vai entender e também aprender mais um pouco, mais uma porção, não só investir, mas também o que está por detrás do investimento que você poderá vir a fazer. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, o porquê que os juros do Tesouro Nacional voltaram a subir e está mais de 6% ao ano. Eu quero começar trazendo para vocês uma análise mais macro, então nós vamos do macro e vindo para o micro. Então eu quero mostrar para vocês uma dimensão de fora do país e a gente vai chegar até o terceiro ponto mostrando domesticamente que é o cenário dentro do nosso país, ok? Então, em questão macroeconômica, o primeiro motivo é as guerras que está acontecendo e não é de hoje. Nós estamos vivenciando aí guerras da Rússia contra a Ucrânia, já faz tempo que essa guerra vem se alastrando, que ela vem se avançando e não tem prazo para cessar. Agora, recentemente, guerra no Oriente Médio, que cada vez mais vem se escalando essa guerra, a tal ponto de fazer com que outros países, como os Estados Unidos, como países da Europa, possam intervir. E essas guerras que vêm acontecendo de maneira simultânea de vários pontos do mundo, traz um cenário de geopolítica muito caótico, a tal ponto que cria um temor entre as pessoas, principalmente dos grandes investidores, que é de fato que movimenta os preços em qualquer setor da economia global. Essas guerras que vêm acontecendo de maneira simultânea em vários lugares do mundo, como eu dei o exemplo de Rússia e Ucrânia, embora não venha se falando muito mais nessa guerra, mas ela ainda continua. Agora a guerra do Oriente Médio, como eu mencionei, está acontecendo muita coisa ruim ao mesmo tempo em vários pontos do mundo. E isso traz um risco eminente. Esse risco eleva os preços das commodities. Como eleva os preços, o petróleo ele fica mais caro, eleva o preço da alimentação, como a soja, milho, tudo relacionado à alimentação, ele fica mais caro. Então, ou seja, aí vem o transporte também, que a guerra também atrapalha o deslocamento dessas commodities para vários lugares do mundo. Recentemente, nós vimos agora essa guerra no Oriente Médio, fechando ali uma passagem importantíssima, uma passagem dos navios, dos contenders, levando e trazendo essas commodities para a Ásia e tanto outros lugares. Então, devido a essa guerra, atrapalha muito o transporte fica mais caro, e o transporte caro, os preços são elevados lá na ponta final. As commodities caram, a matéria-prima cara, fica o preço mais caro lá na ponta final para o consumidor. Então, essa análise geopolítica que está acontecendo faz com que a elevação dos preços acontece de maneira muito forte. Tanto é que o minério, o ouro, vem batendo em recorde de cotação no seu preço, ou seja, o ouro é considerado como um ativo de proteção. Como assim? Quando o país ou o mundo ele está num risco, num possível risco eminente, o ouro ele capta muito investimento, porque as pessoas querem proteção, as pessoas querem proteger o seu capital, proteger o seu dinheiro. E o ouro ele tem essa atratividade histórica no longo do tempo de trazer segurança e proteção
para os investidores. Então, por isso nós estamos vendo aí esse ativo que é o ouro batendo as suas máximas históricas, rompendo essas máximas históricas. Então, esse é o primeiro ponto, que essas guerras, essas catástrofes que andam acontecendo no mundo, ela impacta diretamente na logística dos produtos, ela impacta diretamente na expectativa de risco de toda a população e dos investidores, e ela impacta diretamente na ponta final ali para o consumidor. Tudo é mais custoso, tudo tem que ter mais desafios comparado a um cenário normal. E aí isso faz com que o aumento generalizado dos produtos e serviços venha a acontecer. Então, este é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, o que essa macroeconomia vem afetando. E países como o Brasil, que é considerado um país emergente, que é um país que tem uma economia mais fraca, uma economia mais dependente de economias mais fortes, como os Estados Unidos e Europa, ele tende a sofrer muito mais. Romero, mas como assim o nosso país tende a sofrer muito mais? Devido à nossa economia ser mais frágil, somos refém de economias mais fortes. Então, nós costumamos dizer que se os Estados Unidos, se a economia norte-americana der um espirro, o Brasil fica doente, fica resfriado. Isso para você entender o quanto que o nosso país, que é considerado um país emergente, é muito dependente do setor externo, das evidências, dos fatos que acontecem externamente. Então, qualquer coisa que acontece lá fora, no macro, afeta diretamente o micro. Isso pode ser guerras, pode ser epidemias, pode ser situações isoladas em qualquer lugar dentro das grandes economias fora do cenário micro. Esse é um ponto importante que você precisa entender para que você possa saber o porquê de um preço elevado, de uma taxa elevada que acontece aqui no nosso país. As taxas dos Estados Unidos também está elevada. As taxas dos títulos americanos historicamente nunca teve tão alto como está acontecendo agora. Então, não impacta só o nosso país de maneira negativa, impacta toda a economia do mundo. A questão é que a nossa economia, ela é mais frágil, ela tem menos resistência. E aí que eu quero entrar em pontos muito importantes para você entender o quão a nossa economia é frágil frente à economia, um exemplo, norte-americana, outras economias, e o porquê que títulos como o IPCA está pagando muito bem. Como os Estados Unidos, ele está com taxas muito alta também nos seus títulos, é comum o nosso país, a gente chama de ter fuga de capital. O que é fuga de capital? As pessoas, os grandes investidores, quando eu falo grandes investidores, são investidores realmente que faz preço no cenário global. São investidores que eu costumo dizer são grandes tubarões. Esses investidores, quando eles verem o cenário do Brasil, um exemplo, uma taxa de IPCA mais 6, ele olha para o cenário americano, 4, 5, 6 dólares de taxa, ele vai preferir tirar o dinheiro do nosso país e investir nos títulos americanos, porque ele faz assim, ó, é melhor eu ganhar 6 em real ou ganhar 4, 5 em dólar. É essas contas que os grandes investidores fazem. E é óbvio que ele vai preferir ganhar 4, 5 mais em dólar do que ganhar 6, 7 em real. Porque ele está olhando o risco do país, a segurança da economia e também a valorização de uma moeda, pegando o exemplo do dólar. Então, quando tem cenários como está acontecendo agora, de guerras e tudo mais, existe uma fuga de capital gigantesca no nosso país. Fuga é essa? Investidores tirando o dinheiro aqui da economia brasileira e colocando em economias mais fortes, um exemplo dos Estados Unidos. Ainda mais uma economia que também está pagando uma rentabilidade muito boa em seus títulos, como nós estamos vendo. Então, o nosso país, o Brasil, ele traz um título, um exemplo do IPCA mais 6, que é para estimular, ser mais atrativo para segurar esse capital aqui no país, estimular as pessoas a investir mais dinheiro
e uma maneira também dele tirar dinheiro do consumo, tirar dinheiro da economia, como se fosse um aspirador. Então, cenários como esse macro pode mudar o tempo todo as suas tomadas de decisões nos seus investimentos. Por isso que é importante você estar sempre acompanhando ou seguindo o canal como o nosso para que você esteja sempre atento e atualizada, para que de alguma maneira você pode se beneficiar dessas janelas de oportunidade ou se blindar através do que vem acontecendo na geopolítica, olhando para um ponto de vista macroeconômico, ok? Segundo ponto muito importante é os juros americanos. O juros americano hoje está na casa dos seus 5%. E isso é devido a uma impressão de dinheiro muito grande que os Estados Unidos fez desde a pandemia para cá, principalmente na época da pandemia, para conter a catástrofe desenfreada que a economia americana sofreu na pandemia. O governo norte-americano imprimiu muito dinheiro e deu para a população. Ou seja, cumpriu-se um buraco gigantesco de consumo, de poder de consumo da população que aconteceu provocado pela pandemia. Para salvar essa população deficitária na época, o governo imprimiu muito dinheiro, muitos dólares, para poder ajudar, subsidiar a população na época. Portugal também fez assim, outros países também fez assim. Portugal também deu muito dinheiro para sua população. Mais cedo ou mais tarde, essa conta de uma impressão de dinheiro desenfreada, mais tarde iria chegar, como está acontecendo agora na economia norte-americana, não só lá no Brasil também, em várias economias, né? Tendo em vista que a pandemia foi um caso que afetou o mundo inteiro, mas essa alta de juros que acontece hoje nos Estados Unidos é para tentar conter essa inflação que está acontecendo lá, provocada por essa impressão de dinheiro gigantesca. Estamos vendo aí que o Fed não está conseguindo conter essa inflação. Estava programado para agora 2024, estou gravando esse vídeo, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas estou gravando esse vídeo no dia 4/5 de 2024. Entramos 2024 com a expectativa dos Estados Unidos ter 4 cortes de juros para conter a inflação. Assim também o Brasil, entramos em 2024 com o nosso país, o Brasil, com expectativas pelo nosso Banco Central, com tomadas de decisão para cortar os juros, que está na casa dos 2 dígitos, tentar bater o déficit zero, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, que é o terceiro ponto. Isso não vem acontecendo e agora a projeção que se tem é que esses cortes da taxa no Brasil, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, vai acontecer só para 2025. Então é assim que está acontecendo esse cenário atual, e com essa elevação das taxas de juros nos Estados Unidos, estimula e influencia investidores do mundo todo no momento de caos que está acontecendo de maneira bem generalizada em vários pontos do mundo, uns acontecendo com guerra, a China tendo problema na parte imobiliária, e outros problemas também que eu não vou citar aqui. O problema de guerra, como eu citei, em Israel. Ou seja, o caos está tomado no mundo inteiro e aí os investidores precisam assegurar os seus investimentos, está buscando por segurança e também liquidez. Qual que é o país que eles pensam? Os Estados Unidos. Então nós estamos diante de um cenário, olhando para o ponto de vista de investimento, da seguinte forma: os Estados Unidos está premiando com um juro de 6% em dólar. Hoje está na casa dos 5 e pouco por cento em dólar. Os Estados Unidos, que é a economia mais forte do planeta, está premiando para quem investir lá uma média de 5, 6% em dólar ao ano sobre a inflação. E agora o Brasil, com o seu IPCA, tem ali a sua remuneração, o seu prêmio para quem investe. Aí o investidor fala assim: por que eu vou pegar o meu dinheiro, investir aqui? Vamos supor que o Brasil está com a taxa de 3, 4, 2, que é o comum na grande parte do longo histórico dos seus títulos. Como que eu vou investir num título? Investir no país, no Brasil, que é um país que não tem uma economia segura e uma economia estável. Ou seja, o Brasil está sempre oscilando e sempre à mercê e refém de grandes economias fortes. Ou seja, é um país emergente.
Aqui nada é seguro. Costuma-se dizer que até o passado é incerto. O investidor, o gringo, esse nível de investidor, ele olha para o país e fala: eu não vou colocar o meu dinheiro no Brasil pagando 3, 4% ao ano sobre a inflação em real, sendo que eu tenho os Estados Unidos, que é uma economia altamente eficiente, uma economia altamente independente e segura, me pagando 5, 6% em dólar. Aí eu te faço uma pergunta: você prefere receber 5% em dólar ou 6% em real? Então, devido a essa atratividade nos títulos americanos, nessa alta dos juros que também os Estados Unidos têm, provocar uma fuga de capital gigantesca para lá, de investidores saindo do Brasil, países emergentes como o país, e indo para os Estados Unidos, dar-se uma estratégia para o governo brasileiro aumentar a sua taxa de juros, no caso aqui o IPCA. Aí sim faz com que o investidor repense e volte a investir aqui no país. Essa é a maior estratégia, é trazer liquidez para o país, é fazer com que a economia segure o maior número de investidores possível. Por isso que essa oportunidade do IPCA, ela vem nesses momentos tão caóticos, pagando-se um prêmio muito alto. Então o país está em risco, o país está com problema, tem outros países de economia estável, no caso dos Estados Unidos, ofertando uma premiação muito melhor. Para evitar essa grande fuga de capital em massa que está acontecendo no nosso país desde do final de 2023, o número gigantesco de investidores indo embora do país por vários motivos, e o terceiro motivo, ponto que é o que eu vou tratar agora há pouco, que é responsável por isso também, faz com que essa estratégia de ter um prêmio, um juro maior sobre o seu título aconteça. E é isso que nós estamos vivenciando. E nós, investidores pequenos, investidores menores, eu e você, podemos aproveitar dessa oportunidade, que é uma janela curta, apenas em momentos como esse, colocar o nosso dinheiro, também pegar um pedacinho disso e colocar no nosso portfólio. Dito isso, deixando claro esse segundo ponto, que é os juros americanos impactando muito forte essa fuga de capital para lá, é o que provoca um IPCA com um prêmio tão atrativo. Outra coisa que você precisa entender para me falar do terceiro ponto muito rapidamente é investir no IPCA+, no caso IPCA mais 6, é você estar exposto a um investimento que pode acontecer a inflação que for no nosso país, você vai estar protegido. Ou seja, o seu investimento, o seu capital principal investido no IPCA vai estar protegido 100% da inflação. Não importa o pico que a inflação tem, você sempre vai receber essa tomada de 6% acima da inflação. Então você vai receber a inflação que tiver mais 6%. Desde que, preste bem atenção, desde que você carregue este investimento, carregue esse título até o prazo final, que é o prazo do vencimento. Eu vou mostrar para vocês os 3 tipos de IPCA que tem. Temos aí 3 tipos de vencimento. Então é um investimento, entre aspas, para longo prazo. Romero, por que que eu não posso resgatar esse IPCA antes? Vamos falar já já sobre isso. E o terceiro ponto muito relevante é o risco local. Que risco local é esse? É o risco da nossa economia brasileira. Nós vivemos numa economia onde há-se pouquíssima responsabilidade com o fiscal. O que é o fiscal? É o quanto que o nosso país pode gastar perante ao que ele arrecada. Então o nosso país, principalmente esse governo atual, ele tem uma fama de gastador, gasta-se muito, gasta mais do que arrecada. E o pior ainda, gasta mal, investe o dinheiro mal. Então entenda bem, a arrecadação do país vem dos tributos, vem da tributação sobre a população. E essa distribuição de recursos que ele arrecada através dos tributos, ele tem um limite, um teto de gasto. Dentro desse gasto, ele vai distribuir os pontos importantes da economia que se deve colocar o dinheiro, seja na educação,
seja no transporte, seja na saúde, seja na segurança, se nosso país ele não tem essa distribuição de maneira eficiente e alinhada, não acontece uma produtividade interessante e inteligente para que o PIB aconteça, para que o BIP cresça. E se os gastos ele não está de maneira certa e eficiente, se mais gasta do que arrecada, nós temos um PIB fraco, nós temos uma economia fraca e nós temos uma inflação o tempo todo acelerada. Então, o que eu quero dizer com isso? A nossa economia, ela não é uma economia através dos governos, principalmente o governo atual, que se preocupa com o fiscal. E isso traz um grande risco para o país. É como eu falei lá atrás, por conta de tudo isso, essa microeconomia, essa situação interna que acontece no nosso país provoca também essa fuga de capital, essa instabilidade, essa má gestão financeira com o dinheiro que acontece no país, essa não preocupação com os gastos faz com que os investidores pensem muito antes de deixar o dinheiro aqui ou trazer o seu dinheiro aqui para dentro. E aí, com a economia americana muito atrativa, como eu acabei de mencionar, uma grande fuga de capital em massa também acontece. Então, toda essa situação eleva a inflação do país. E para tentar conter a inflação, uma das ferramentas que o Banco Central usa para conter a inflação é a taxa básica de juros do nosso país, que é a taxa Selic, que está em 2 dígitos. O Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, recentemente agora em entrevista, falou que não vai ter corte na taxa de juros, devido ao cenário atual que se encontra. Tudo indica que vai permanecer a nossa taxa em 2 dígitos. Agora está, nesse momento que estou gravando o vídeo, 11,75 a nossa taxa de juros. Tudo indica que os primeiros cortes poderá só acontecer lá para 2025. Então, com base nesses 3 pontos, com base nesses 3 pontos que eu trouxe para vocês, problemas macroeconômicos, as catástrofes que andam acontecendo, como as guerras e tudo mais, que impactam as commodities, eleva os preços e etc. E com base no segundo ponto, que é a taxa de juros dos Estados Unidos muito atrativa, muito alta, muito elevada. E também, olhando para a microeconomia, que é aqui, no nosso país, um problema de má gestão com a arrecadação do dinheiro e provocando essa elevação, dar-se a importância de ter um IPCA com um prêmio muito atrativo, que é o IPCA com mais de 6% de juro acumulado ao ano. Dito isso, e você entendendo os 3 pontos de vários, mas eu trouxe aqui os 3 pontos mais relevantes, o porquê de um IPCA, uma taxa de juro muito interessante, uma pequena janela de oportunidade, é que você deve se atentar e se aproveitar se realmente vai fazer sentido. Então vamos aqui para a tela, eu quero mostrar para vocês, detalhar alguns pontos cruciais, ok? Bora lá. Vamos entrar aqui no site do Tesouro Nacional. Estou aqui no site, tem vários títulos aqui. No momento atual que eu estou gravando o vídeo, está mostrando aqui 3 títulos do Tesouro IPCA+. Vai depender muito do momento, do dia que você vai estar assistindo esse vídeo, então isso aqui pode ser alterado sim, tanto o percentual quanto os títulos. Às vezes, se o título estiver passando a leilão, ele não vai estar aqui na sua tela, então você não vai conseguir ter acesso aos títulos. Isso acontece muito porque as taxas do título de IPCA, essa coisa você precisa entender também, ela tem uma margem de trabalhar, tanto para mais quanto para menos. E aí que vem, às vezes, a marcação a mercado e que às vezes as pessoas não se atentam a isso. É importante, você que adquirir esse tipo de investimento, você está atento ao vencimento do título. Então você pega aqui, o título de 2029, para você ter essa taxa, essa rentabilidade, você precisa carregar ele até 2029. Então estamos falando aí de aproximadamente 5 anos. O de 2035, você vai resgatar ele em 15 de 5 de 2025, no momento que eu gravo esse vídeo. E aqui o de 2045 também. Então você adquirir um desses 3 títulos vai muito de encontro ao portfólio que você já tem, à estratégia de investimento que você já tem na sua carteira, né? Vai depender muito de perfil. Se eu pudesse deixar um desses 3 para você aportar, se você ainda não tem ou se você tem e quer realmente aportar, fazer novos investimentos aos títulos, seria interessante aqui o de 2035. Não é muito longo como o de 2045, estamos falando aí aproximadamente 11 anos,
trazendo uma rentabilidade interessante, porém também, entretanto, todavia, o de 2029, no momento que eu gravo esse vídeo, está com uma rentabilidade muito bacana, pagando 6,11% acima da inflação, e você carrega ele até 2029, ou seja, aproximadamente 5 anos. Então vai muito do seu perfil, do tempo que você carregar. Esse tipo de investimento ele sofre marcação a mercado. O que é bem marcação a mercado? Para você entender, a grosso modo, que é a marcação a mercado, está vendo aqui a rentabilidade de 6,11%, que é o título de vencimento de 2029? O que acontece é o seguinte: quanto maior é a rentabilidade, o percentual pago pelo título, menor é a cota, é o valor do título. E quanto menor é a rentabilidade, maior é a cotação, o valor do título. Então, se você querer resgatar esse título antes do vencimento, você pode sofrer uma marcação a mercado, e isso, a rentabilidade que você teve até aquele período vai ser menor do que a variação, o valor do seu título naquele momento que você está querendo liquidar. Então só tome cuidado com isso, com a marcação a mercado. O interessante e inteligente é você carregar o título até o prazo do vencimento. Então esse tipo de investimento, ele precisa estar na sua carteira de investimento com um percentual onde você tem a sua estratégia de fato de carregar o título até o vencimento. Um exemplo, o dinheiro que você precisa lá viajar para o final de ano. Ah, Romero, eu tenho um dinheiro que eu preciso usar ele depois para me viajar lá no final do ano, lá no Natal. Seja para viajar, qualquer outra coisa do tipo. Você não pode pôr um investimento como este. Ou um dinheiro que você tem aí parado, que você quer comprar um carro ou comprar uma casa. É daqui 3 anos, 2 anos, 4 anos. E você vai precisar sacar, resgatar esse dinheiro antes do vencimento. Não é para fazer isso, não é inteligente você fazer isso. Porque você pode sofrer uma marcação a mercado, que você pode se beneficiar com essa marcação, mas também você pode perder dinheiro, toda a rentabilidade que você construiu por conta da marcação a mercado. Nunca se sabe como que vai estar essa marcação a mercado no momento que você vai querer resgatar. E também o seu dinheiro de emergência. Sabe aquele dinheiro que você precisa ter como emergência? Não é para você pôr num investimento como esse. Geralmente, investimento de emergência é para estar no máximo num Tesouro Selic. A sua emergência, ela não pode estar buscando rentabilidade, ela tem que estar buscando segurança e liquidez no momento que você precisar tirar. E o título Tesouro IPCA+, não é para isso. Então, só se atenta à marcação a mercado, como eu orientei. Pegando aqui o exemplo, vamos supor que você vai pegar aqui o título IPCA mais 35. Vamos fazer uma simulação muito rápida aqui. Quanto quero investir hoje? Vamos colocar aqui um valor padrão, um valor aí de 20 mil reais, mas pode ser 10 mil. Vou pegar 10 mil reais, que é um valor que geralmente a média da população, às vezes, quando vai investir, pode ter, tá? Fazendo aqui um aporte mínimo de 500 reais por mês, mas eu vou colocar sem aporte nenhum. Só você tem 10 mil reais, você vai comprar esse título de 2035, quando que ele vai te dar até no resgate. Aqui ele já plotou na tela, tirando uma base como o Tesouro, Poupança, CDB, LCI, LCA e Fundo DI. Então aqui o valor bruto você teria no final desse vencimento 28.260, descontando o imposto de renda, a taxa aqui da B3 você teria líquido 24.918. Isso se você resgatar até o final. Então estamos falando aí aproximadamente quase 150% de rentabilidade dentro de todo o período, ok? E aqui fazendo uma comparação com os outros tipos de investimento dentro de uma mesma categoria. Vou abrir aqui os detalhes. Então no momento que eu gravo esse vídeo, o valor bruto, a rentabilidade, os custos, o valor de imposto que seria, num exemplo como esse, uma rentabilidade líquida. Aqui ele fez uma média projetiva desse título que pode sofrer nos próximos anos, até você carregar no vencimento, com base no histórico que já aconteceu. Eu quero trazer para vocês aqui um gráfico que eu peguei de uma planilha de um grande amigo da internet, uma pessoa que eu admiro muito, um consultor de investimento, que é o Thiago da T2. Ele fez uma análise muito interessante falando sobre IPCA e eu gostei demais do gráfico onde ele mostra a diferença da valorização do título
comparado ao prêmio, à taxa que ele está pagando. Ou seja, para ficar claro ali essa discrepância, esses gaps que tem do valor do título com o valor da taxa no período, aonde você pode sofrer marcação a mercado se você resgatar esse título dentro do período antes do vencimento. Então, bora lá, que a planilha, não vou detalhar isso aqui, mas só para passar muito rápido, achei muito interessante aqui. Ele pegou a taxa de referência, que é o 6. Aqui é a planilha que foi elaborada em cima do IPCA com vencimento para 2035, pagando-se 6% de rentabilidade. Quantidade de dias úteis, então, 3.517, que é todo o título, o período completo, uma taxa mínima e uma taxa máxima, ou seja, uma taxa mínima de 2,89 e uma taxa máxima que ele já atingiu de 7,80, ou seja, esse IPCA 2035, a taxa base dele é de 2010, foi o ano de criação desse título, e o prazo de vencimento final é o de 2035. E a taxa máxima que esse título já atingiu foi de 7,80 e a taxa mínima que esse título já atingiu foi de 2,89. E o interessante aqui, que eu achei da forma que ele colocou e que ele fez toda a planilha, então eu quero aqui parabenizar, que é o Thiago da T2, reconhecendo o trabalho dele aqui. Ele fez a quantidade de vezes que esse título passou acima do 6. Foram 865 vezes. E aqui a quantidade de dias que esse título passou abaixo do 6. Que foi 2.652, trazendo aqui um percentual na frente de 75% das vezes que esse título trabalhou abaixo dos 6% e 24% das vezes que esse título trabalhou acima dos 6%. O que eu quero que você entenda aqui? Lembra que eu falei sobre marcação a mercado? Quanto menor for a taxa, maior é o valor, a valorização do título, e quanto maior a taxa, menor é a valorização do título. Ou seja, o sonho de qualquer investidor, se ele sair do título antes do vencimento, é comprar uma taxa muito alta, no caso, estamos vendo aí uma taxa de 6%, que é o valor do título agora, e se ele for sofrer uma marcação a mercado, ou seja, se ele for sair desse título antes do vencimento, ele vende esse título com uma taxa muito baixa. Por quê? Ele vendendo esse título, ele resgatando o seu capital com uma taxa muito baixa do que ele pegou, o valor desse título vai estar muito alto. Então, ou seja, ele tomou um título com uma taxa muito boa, 6%, e agora ele está saindo do título com uma taxa muito baixa, mas com a valorização do seu título muito alta, pegando ali uma variação de preço muito grande e uma rentabilidade que ele adquiriu na época muito alta. Ou seja, é o melhor dos mundos se o investidor conseguir atingir esses dois parâmetros saindo antes do prazo do vencimento. Para ficar mais didático, eu vou mostrar aqui no gráfico para você. Deixa eu ver se consigo dar um zoom para melhorar a visualização. Pois bem, o azul é a variação, a volatilidade do título, ok? O preço. E em verde é a taxa que está se tomando, aqui no caso, taxa de 6%. E em laranja é a variação dessa taxa. Então você entende que quanto mais o preço do título está baixo, maior está a variação da taxa. Quanto maior está o preço do título, menor está a variação da taxa. Então, o melhor dos mundos, como eu disse, é o tomador, o investidor, tomar essa taxa acima dos 6 de rentabilidade, e se ele for sair antes do vencimento, ele vender esse título, sair do título muito abaixo dos 6, porque aí o preço do título dele que ele vai estar vendendo, saindo, vai estar muito alto. Esse seria o melhor dos mundos, tomar ele com a taxa alta e sair com uma taxa baixa, porque ele vai sofrer uma marcação a mercado bastante positiva, tendo aí uma grande valorização nesse título. Só que é muito difícil, entre aspas, a gente saber quando que você vai precisar do dinheiro. Imagina se você precisa resgatar seu dinheiro, e você pegou o título aqui, e você precisa entregar o título aqui, você precisa do dinheiro. Você vai estar sofrendo uma marcação a mercado quase que negativa, ou o que você teve de rentabilidade não vai ser positivo naquele momento que você está saindo do título. Então essa marcação de mercado, pegando um exemplo aqui, seria negativa, tá?
Então o que eu indico? É você carregar o título até o vencimento ou você realmente ficar sempre atento, acompanhando aqui, sempre a gente vai estar trazendo análises como essa para que as pessoas, se vier resgatar o título, ele resgate e sofrendo uma marcação a mercado bastante positiva a tal ponto que seja até melhor do que ele carregar esse título até o final. Mas a grosso modo é sempre você carregar o título até o vencimento, porque ali você já garante acima da infração aquela taxa que você pegou, no caso aqui uma taxa de 6%, ok? Dito isso, vem aqui comigo. Espero que vocês tenham compreendido, entendido a grandeza desse tipo de investimento, como que ele funciona por detrás, o que impacta essa taxa de juro, por que esse IPCA está com essa janela de oportunidade. Espero que também você possa ter compreendido se é realmente interessante, se é relevante para o seu investimento e para a sua posição atual que você se encontra. Só fazendo uma alerta novamente, não vai colocar o seu dinheiro que você precisa agora no final do ano, que você precisa resgatar antes do vencimento, um investimento como esse. Porque você pode sofrer uma marcação ao mercado e você pode, às vezes, não ser muito positivo no que você teria como rentabilidade ou até mesmo sair negativo com o seu investimento. E também pode acontecer de você não ter liquidez no momento que você vai estar querendo fazer o resgate. É um investimento muito interessante, numa janela muito oportuna. Se você tem condições, se você pode investir, faça os meus votos, investe, carrega até o vencimento, separa ali uma gordurinha para você colocar no seu portfólio. É um investimento muito seguro. Não sei quando que vai ter oportunidade como essa novamente. Eu estou fazendo novos aportes e espero que você faça as suas próprias reflexões, as suas próprias conclusões. E se for assim interessante, inteligente e estratégico para o seu perfil e o seu momento atual, você fazer as suas tomadas de decisões, ok, pessoal? Esse vídeo, deixando claro, não é um vídeo induzindo você a fazer nenhum tipo de investimento. É realmente um vídeo trazendo de uma maneira muito educacional, abordando pontos específicos, com o intuito de você entender o que acontece por detrás dos bastidores, a tal ponto de ter um IPCA com um prêmio bastante atrativo. Espero você nos próximos vídeos. Comente aqui embaixo: Romero, eu tenho IPCA, eu estou comprando mais ou não tenho, eu vou fazer. Coloque aqui as suas dicas, as suas dúvidas, as suas sugestões. Clique no sininho para que você receba o próximo vídeo de bate-pronto. E se você ainda não curtiu, curte, você vai estar nos ajudando muito. Você vai fazer com que novos vídeos com bastante profundidade, trazendo clareza, fazendo com que você seja um investidor cada vez melhor. E se você não é investidor, você se torne um investidor, porque só através dos investimentos, uma organização e um planejamento interessante e inteligente com o seu dinheiro vai fazer você alcançar a prosperidade. Até o próximo vídeo, rumo ao topo, porque lá que você merece estar. Fui!